Olá, está começando o nosso Ponto de Vista, sempre ao vivo aqui pela Santa Cecília TV, o horário da 1h30 da tarde, tradição da discussão política, do debate dos assuntos importantes aqui para a cidade, para a região metropolitana, educação, meio ambiente, saúde, transporte, obras, infraestrutura, enfim, os assuntos do nosso dia a dia aqui pela região metropolitana e, claro, espaço sempre importante, sempre democrático para a gente debater e discutir os temas de interesse nacional que, claro, influenciam diretamente no bom andamento aqui das cidades da região metropolitana, hoje com foco mais voltado aqui para a cidade de São Vicente, não é? A primeira Câmara das Américas, a primeira cidade do Brasil, sempre com uma importância muito grande e que tem aí, claro, suas dificuldades, os seus problemas, a arrecadação que é inferior, não é? Percentualmente ao que deveria ser, com o número de habitantes, os problemas que a cidade tem. E o que de mais importante vem acontecendo no dia a dia nesses últimos 2 anos e 9 meses, já vencidos aí pela atual administração. Para falar muito a respeito desse tema, para a gente traçar também, claro, um perfil regional, uma avaliação nacional aí do que vem acontecendo, a economia que não se destrava, a coisa não anda como a gente esperava, está com a gente mais uma vez o prefeito Pedro Gouveia, prefeito de São Vicente, mais uma vez participando aqui do Ponto de Vista. Prazer revê-lo, tudo bem, prefeito? Olá, Boturão, Chagas, Marcos, a você que nos assiste, uma imensa satisfação estar aqui com vocês, podendo falar da cidade de São Vicente, falar de todos os avanços, de todas as conquistas, de tudo aquilo que a gente tem programado ainda para realizar na cidade de São Vicente. Fernando Chagas, nosso cientista político, experiente, na área de finanças públicas, está mais uma vez participando com a gente e colaborando aqui com o Ponto de Vista. Tudo bem, Chagas? Tudo bem, olá amigos, um abraço a todos, em especial aos telespectadores. Já que você falou em arrecadação, tem um fato preocupante para os municípios, prefeito, é a reforma tributária. Reforma tributária, as 3 reformas, a que está na Câmara, a que está no Senado e a que o governo federal vai apresentar. As 3 reformas apresentam um tributo englobando 5, principalmente ISS. E se englobar o ISS, os municípios eles vão perder a gestão e a arrecadação do ISS. A arrecadação do ISS passaria para o governo federal e ele repassaria para os municípios. Os municípios hoje têm o ISS como uma das suas maiores fontes e municípios que ainda não têm como sua maior fonte, a tendência é crescer. Além dos municípios perderem a gestão e a arrecadação do ISS, porque vai ser englobado no Imposto sobre Bens e Serviços, a tributação de serviço vai aumentar bastante. Uma prestação de serviço como construção civil, como saúde e educação, no máximo eles sofrem hoje uma tributação, prefeito, de 9%. Vai passar por uma alíquota única de 25%. É lógico, esses 25% são recursos que vão ficar com a União para cobrir o rombo da União. E os municípios, que ficam apenas com 15% da arrecadação dos impostos, correm o risco de ficar até com menos. E é no município que tudo ocorre, como falava Franco Montoro. Então é muito preocupante para o contribuinte, que vai ter uma alíquota de 9% no máximo, somando todos os tributos, para uma de 25%. E para os municípios que vão perder a arrecadação, para a União que vai arrecadar muito. Vai aumentar o custo da construção civil, o custo da saúde e o custo da educação. Muito bem, então vai arrebentar o Brasil de vez, O construtor civil tira o pé de uma vez por todas e aí aquela empregabilidade, de pessoas que não têm assim, tanta qualificação profissional, como é a vantagem da construção civil, é isso, emprega um grande número de trabalhadores sem tanta qualificação profissional assim. Aí risca do mapa de uma vez. Realmente é algo preocupante para a gente discutir um pouquinho aqui também no Ponto de Vista. E o Marcos Santana lá na ponta, conferindo sempre as redes sociais, as transmissões aqui do Ponto de Vista e a sua participação sempre muito importante conosco aqui. Tudo bem aí, Santana? Tudo bem, boa tarde a todos. Boa tarde que nos acompanham ao vivo. Quero deixar um abraço aqui para o meu amigo Hildebrando Ribeiro, que é diretor da farmácia na Manipulação Leven, que vai promover uma atividade de cidadania, cuja renda vai ser revertida para o Instituto Neomama, de combate ao câncer de mama, que teremos agora no mês que vem, o Outubro Rosa. Então, parabéns aí pela iniciativa, um grande abraço, Hildebrando. Eu quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook. Ponto de Vista com Edgar Butrão, então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também,
no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha na reprise às 20 horas, uma boa noite. Para você que está na reprise, sempre o nosso abraço, boa noite aí, mais uma vez, né? E lembrando que o programa ao vivo acaba às 14h30, 2h30 da tarde, até a reprise que começa às 8 da noite. Ninguém sabe o que pode acontecer na nossa confusa república, né? Onde um ex-procurador-geral da República vem e confessa publicamente que foi para o Tribunal, o Supremo, matar um ministro do Supremo, Gilmar Mendes, né? E depois acabou não efetuando o disparo, enfim, uma confusão generalizada, a Vaza Jato virando a Lava Jato do avesso. Olha, vou dizer uma coisa, hein? É uma confusão dos infernos. Mas acho bom a gente entrar um pouco nessa questão que o Chagas levantou aí, porque me parece essa reforma tributária mais confusa e mais grave do que ela se apresentava antes, né, prefeito? Tem um projeto do Baleia Rossi, não é? Isso. O Baleia Rossi ainda é o presidente do MDB. Do MDB em São Paulo, né? Sim. Então, claro que o prefeito tem um contato mais fácil, são do mesmo partido, inclusive, evidentemente tem uma conversa mais fácil, eu devo ter conversado com ele a respeito de alguma coisa dessa proposta que está tramitando na Câmara. Mas essa do que vem do governo, essa é oficial? É que vem que depois que Você perdeu a citou há CPMF, pouco? que depois que perdeu a CPMF, né, o governo federal ele precisa de recursos, até para desonerar a folha de pagamento como ele quer. Então, o que ele pensa? Ele pensa em fazer uma alíquota única de 25%, somando os tributos PIS, COFINS, IPI, ICMS e o ISS. Para os municípios, a grande preocupação é o ISS. O ISS é o tributo do futuro, tributo que todo mundo quer. E vai passar de uma alíquota de no máximo 9%, 5% de ISS e 4% de PIS e COFINS para 25%. Vai onerar toda essa cadeia da construção civil, vai onerar saúde, educação. Estou falando desses três que são os mais importantes, mas outras prestações de serviço. E esses recursos, prefeito, não vão ficar no município. Eles vão para a União. A União vai repassar. Como repassa o FPM, Sim. como repassa o ICMS, e nós vamos perder a gestão do nosso... Se não é hoje o principal para muitos municípios, mas no futuro será o principal tributo. E o município terá gestão sobre o quê, então? IPTU? IPTU. É isso. IPTU e ITBI. É exatamente o que o Chagas coloca para a gente, é a nossa grande preocupação. Essa proposta do governo federal, eu de verdade... não conhecia o formato como ele estava propondo. Agora, isso é extremamente preocupante, totalmente na contramão daquilo que era a expectativa de todos os municípios. Todo mundo esperava agora, na reforma tributária, que houvesse aí uma forma diferente de fazer esses repasses da arrecadação. Hoje essa pirâmide está invertida. Hoje o município, onde que nós temos as grandes demandas aqui, onde a cada dia essas demandas aumentam, cada vez mais a gente arrecada menos. Então a gente tem tido grandes dificuldades, as arrecadações todas elas têm diminuído muito, consideravelmente, então isso tudo, óbvio que vai criar mais problemas aí para os municípios, né? A gente espera, né, que tanto o Senado como a Câmara Federal, eles façam uma profunda discussão sobre isso e que reavaliem aí esse posicionamento do governo federal e consigam fazer algumas mudanças. É exatamente a proposta do ministro, que ele o tempo inteiro tem falado na criação desse novo imposto para poder suprir a CPMF, e aí, diante disso, vem com essa invenção de moda que vai sobrecarregar ainda mais os municípios. E o grande problema que eu vejo, prefeito, o senhor passa isso em São Vicente, aumenta a demanda na educação. A cada dia. Aumenta na saúde, principalmente. A cada dia. Assistência social. Aí nós vamos perder o tributo que nós temos à gestão, que a gente fala competência de legislar, de aumentar ou diminuir. E diminuir para a União e depois a reunião para repassar. Quer dizer, nós vamos ficar com as mesmas atribuições no município e até aumentando, porque essa estagnação ainda promete continuar, pelo menos por mais 2 anos, e nós vamos perder a gestão, a arrecadação que é nossa, que a gente pode trabalhar da melhor forma. E só para complementar, prefeito, e o Paulo Guedes disse, né, menos Brasília e mais Brasil. Exatamente isso que eu ia colocar. colocar. Ao contrário. É verdade. Está concentrando em Brasília. É lógico. Está invertendo toda a forma de pensamento que todos nós tínhamos até então, né? Do fortalecimento dos municípios, fazer com que a gente possa melhorar as arrecadações e, além do mais, com todas as regras de repasse estabelecidas pelo governo federal. Isso. Que você não tem mais essa entrada no dia a dia, essa vai ser uma entrada que você vai ter, seja semanal, seja quinzenal ou mensal.
que vai atrapalhar todo o fluxo de caixa que já há um planejamento dos municípios para trabalhar com essa arrecadação de ISS. Só para ilustrar o que o senhor falou, o caso do ICMS. Às vezes a gente só sabe que a arrecadação de ICMS que cai terça-feira, às terças, nós vamos saber na quinta, sexta anterior. Que planejamento nós fazemos? É verdade. A gente fica dependendo da informação do Estado. Imagina isso, perder o ISS, que eu sei quanto que vai cair. E de você ter uma liberdade também de trabalhar dentro dos limites, né, estabelecidos pela regra, de 2% a 5%. De 2% a 5%. De você poder trabalhar isso de acordo com os segmentos dentro do município também, de maneira que isso seja uma política local, uma política, né, da equipe econômica do município e não da União para estabelecer para a gente, até porque cada região, cada cidade tem uma característica, uma vocação. Claro. Então isso tem que ser trabalhado internamente. O ISS está muito ligado à questão local, às localidades. Então isso é um absurdo aí que estão inventando no governo federal. Agora, prefeito Edgar Chagas, e quem nos acompanha em casa, o que é mais impressionante, toda vez que se fala de uma reforma tributária, na prática não existe nenhuma novidade, é sempre se cobrar mais dos mesmos. É sempre aquelas pessoas que não conseguem de jeito nenhum deixar de pagar imposto. Os impostos são sempre, os tributos são sempre em cima do consumo e dos salários. Então, outras tributações que seriam possíveis em cima do patrimônio, em cima da movimentação financeira, do mercado financeiro, né? Aquele capital especulativo ali que fica parado ali apenas, que não é investido na produção, esse daí ele sempre acaba imune, acaba passando ao largo em qualquer proposta da reforma da Previdência. Nós temos modelos em outros países que se tributa fortemente o patrimônio, tanto é que muitas pessoas e até empresas, elas são obrigadas a criar fundações ou mesmo doar o seu patrimônio, porque senão a tributação é muito grande. No Brasil ocorre exatamente o contrário disso aí. E essas pessoas ficam imunes à tributação. Outro exemplo que eu gosto muito de citar é com relação à propriedade de veículos. Quem tem uma moto, um carro, é obrigado a pagar o IPVA. Agora, quem tem um iate, uma lancha, um helicóptero, um jatinho, é isento de pagar sobre a propriedade desse veículo. Quer dizer, é um verdadeiro Robin Hood às avessas, o sistema tributário brasileiro. Então, enquanto a gente não tiver uma reflexão muito profunda sobre aonde sim vamos tributar mais e quem vai ser desonerado, o Brasil vai continuar sempre essa mesma piada de mau gosto e acaba sobrando para o mais pobre. Bom, além dessa questão tributária, a gente tem esse problema que as reformas são lentas, né? Como a gente sabia que seriam lentas mesmo. Só o ministro Paulo Guedes aqui tinha em mente, ou tinha aquele discurso falacioso, né, de que a partir de março, abril, a reforma da Previdência estaria aprovada, e daí em frente o Brasil ia arrancar, e não sei o quê, então uma conversa mole para boi dormir, hoje é evidente. Hoje todo mundo reconhece que não era verdade aquilo que ele dizia, né? Mas a economia continua emperrada, né, prefeito? Os empregos continuam escassos e, evidentemente, que as pessoas com mais dificuldade de pagar os seus tributos e fazer os seus investimentos. Mais gente na rede pública de saúde, mais gente na rede pública de educação. E eu não sei como é que está essa situação em São Vicente, não é? Se houve um crescimento aí em questão de procura da rede de saúde, da rede de educação, enfim, arrecadação de impostos. É importante traçar aí um paralelo e mostrar à população como é que as coisas caminham nessa situação. Esse é um cenário nacional, né? Conversando com todos os prefeitos que a gente tem acesso, nos grupos que nós temos, da Associação Paulista dos Prefeitos, enfim, com cada um deles, quando a gente senta para conversar, a história é a mesma. Não tem novidade, não tem cidade com uma característica muito diferente daquilo que a gente vive aqui na Baixada. A arrecadação tem diminuído, os repasses do governo do Estado e do governo federal diminuem também consideravelmente a cada período e os serviços, as demandas aumentam nos municípios. Então a gente tem hoje uma rede de ensino maior, a gente tem uma rede de ensino que a cada dia entram mais alunos. Na saúde, então, todos os dias a gente vê pessoas que deixam de ter planos de saúde e passam a utilizar o serviço público de saúde. Então isso também traz para a gente uma sobrecarga muito grande. Então, não muda esse quadro, a cidade de São Vicente da mesma forma, a arrecadação tem diminuído muito, a inadimplência ela aumenta também a cada dia, até mesmo em virtude da questão do emprego, que hoje, né, emprego é algo
que você percebe o quanto que a população tem sofrido. A gente tem uma taxa de desemprego muito grande, muito elevada no nosso país. Então, obviamente, que cada vez mais os serviços, né, públicos eles acabam sendo mais utilizados. Inauguramos na semana passada, até ao encontro disso, dessa inadimplência que aumenta, um centro de atendimento ao contribuinte na Prefeitura de São Vicente, fica no Paço Municipal, lá na Prefeitura mesmo, é uma espécie de poupa-tempo do município, para a gente poder exatamente resolver a vida do contribuinte de maneira mais ágil, dando agilidade aos serviços. Então, antes ele precisava resolver um problema, ele passava em 3, 4, 5 departamentos. Hoje, em um único lugar, com vários guichês de atendimento, pessoas preparadas, treinadas, qualificadas ali para fazer o atendimento, resolvem os problemas de A a Z do munícipe que procura esse serviço. Então, com isso, a gente quer dar uma dinâmica maior, melhor, para que a gente possa melhorar a nossa arrecadação, que as pessoas que às vezes encontram lá um recurso para poder fazer o pagamento de uma dívida que ela tenha com a prefeitura, que ela possa se dirigir a esse CAC, que é esse centro de atendimento, e fazer ali com que de maneira rápida ela seja atendida, que ela já possa sair ali com o seu boleto, quitar o seu boleto e não ter mais esse problema pela frente. Então, nós estamos trabalhando nessa linha para tentar ajudar ali o munícipe a poder resolver os problemas com algumas leis que foram aprovadas na Câmara, com descontos, né, de juros, de multa, de facilitações para que a pessoa possa pagar em mais vezes, enfim. Tem uma política que nós estamos implantando no município para poder tentar fazer com que essa arrecadação melhore, porque, olha, do governo federal e do governo do estado, a gente não espera grandes coisas não até o final desse ano. É a única saída mesmo, me parece, né, Chagas? Dar esse incentivo, né, prefeito, para que as pessoas possam até também ter um incentivo de comparecer e fazer a sua negociação. Como regularização possível, de obras, tal. A pessoa nesse setor, hoje, ela pode resolver todos os problemas que ela tem para que possa dar agilidade. Além dela resolver o problema dela, a gente dá uma incrementada na nossa arrecadação. E o problema também, quando o contribuinte deixa de pagar, ele não deixa de pagar porque ele quer. A renda dele caiu, está desempregado. Aí muitas vezes se fala que o refis, né, vamos chamar de refis, né, que na realidade é anistia. Ah, está incentivando. Não está incentivando o mal pagador, está dando uma oportunidade para aquele que não pôde pagar na época, pagar o seu tributo. Sim. E não diminui o valor principal. O valor principal é o mesmo, diminui apenas. A correção fica, diminui os juros e diminui a multa. É uma oportunidade para o contribuinte colocar suas contas em dia. É verdade. E é importante, né? Porque afinal de contas não é função da prefeitura, não passa a cabeça do prefeito executar ninguém, né? O que precisa é a máquina continuar rodando, Sim. A máquina continuar prestando serviço. E no momento de crise, de dificuldade, dinheiro, né? Claro. Você tem que ter a flexibilidade para conseguir também ajudar as pessoas a fazer com que facilite aí a vida da pessoa para que ela possa resolver esse problema e daqui para frente ela possa, né, tá fazendo os pagamentos pontualmente, né, de todos os seus tributos que ela tem. E tem um ponto, prefeito, que deve estar ocorrendo em São Vicente. Com o desemprego ou subemprego, o subemprego principalmente, a mãe quer deixar o filho em algum lugar e quer trabalhar, e trabalha 2, 3 lugares. Ela faz faxina aqui, depois vende um bolinho ali, depois faz outra coisa ali. Precisa deixar a criança. E a demanda de creche nos municípios está muito grande. Muito grande. E essa demanda aumenta os custos para o município. Então, não tem maneira. O município ele tem que arrecadar mais para atender essa demanda social, principalmente em creche. Como tem que fazer? É dar também um fôlego para o contribuinte por colocar sua conta em ordem e o município ter o dinheiro para manter essa questão da saúde e educação. E principalmente eu vejo questão de creche com subemprego, as pessoas deixam a criança na creche e passam o dia todo fora. Sim. O prefeito vai falar um pouquinho sobre esse tema, já estouramos aqui o primeiro bloco, ele volta para falar um pouquinho sobre essa demanda em torno das creches, o que a prefeitura, o que a gestão dele vem fazendo em São Vicente para, claro, tentar minimizar essa situação que é muito difícil para todos, né? Já. Muito bom, estamos de volta, a sequência aqui do nosso ponto de vista. O prefeito de São Vicente, Pedro Gouveia, participa conosco, ao lado aqui do Fernando Chagas, Marcos Santana atento sempre às redes sociais.
E a questão da creche foi levantada pelo Chagas há pouco, né? É outro drama, outro investimento constante, me parece, que a prefeitura precisa fazer. Mas embora tenha alguns convênios também, né, prefeito? Veja, o tempo inteiro você tem essa demanda, né, desse serviço, seja na área da educação, seja na área da saúde. Na educação, em especial a gente falando de creche aqui, inauguramos já 3 creches, vou inaugurar mais 4, 5 creches até o ano que vem, e as demandas elas continuam aumentando. E são creches que antigamente nós tínhamos na cidade de São Vicente modelos que atendiam 30, 40, 50 crianças. Essas creches hoje que nós estamos inaugurando são creches para 200, 250, 300 crianças. São creches totalmente, né, próprias para esse tipo de serviço, e as vagas elas acabam, parece que você cria novas creches, mas elas não dão conta. É muita criança por aí e um serviço que realmente as famílias confiam, porque nós entregamos uniforme, alimentação escolar de primeira, com todos os cuidados, com todo o cunho pedagógico que uma creche tem que ter. Então, são ambientes, né, propícios ali para que as mães possam deixar os seus filhos. Então, cada vez mais esse serviço, né, vem sendo procurado na nossa rede. E na saúde, né, a gente sabe, é aquela questão que hoje nós investimos cerca de o dobro do que é preconizado para você investir. A gente investe cerca de 32% em saúde no município de São Vicente. E temos um déficit de cerca de 2,5 milhões mês. Ou seja, você faz, e eu tenho certeza que a questão da saúde, ela desagrada muitas pessoas. Agora, nós temos que fazer com que toda essa rede funcione. Todas as unidades básicas, todos os ESFs, com toda essa crise, com toda essa dificuldade, há 10, 15 dias atrás, inauguramos uma unidade e reinauguramos uma outra que estava fechada. Já temos previstas para serem inauguradas mais 2 unidades de saúde. Então, o serviço, mesmo com toda essa dificuldade, com toda essa crise, nós estamos, né, inaugurando mais e mais unidades para poder cobrir essa demanda. Todas essas unidades, a gente está com consultórios de odontologia, todos eles consultórios de primeira, fazendo serviços que antes nós não fazíamos. Hoje nós fazemos pequenas cirurgias dentro dessas unidades. Então, assim, a gente tem que também se reinventando para atender melhor a população. Hoje a gente tem, né, proposto fazer uma grande mudança na saúde de São Vicente, que era o que estava planejado, com os investimentos que o governo do estado daria para São Vicente, para nós fazermos a obra do hospital municipal e do pronto-socorro, descentralizando esse serviço. Não conseguimos fazer isso, o governador cortou esses recursos, esse convênio conosco, mas eu estou procurando um formato para a gente alugar um imóvel e dentro desse imóvel a gente levar todo o pronto-socorro, descentralizando o serviço de pronto-socorro e hospital, e aí nós faríamos uma reforma no hospital municipal. E além disso, vamos nos próximos dias aí, acredito que mais 30, 40 dias, a gente vai estar entregando um novo centro de especialidades. Um centro de especialidades num formato, né, totalmente moderno, muito mais amplo, todo refrigerado. Você vai convidar o governador para a inauguração? Vamos convidar o governador, né? Que o governador, quem sabe, ele vem fazer uma visita à Baixada, iniciando por São Vicente, né? Para poder andar conosco nas ruas, poder conhecer os nossos desafios, conhecer a nossa realidade. Mas o convite, com certeza, farei a ele. Uma boa ideia que você está nos dando aqui, Boturão. E é bola para frente. A gente não pode ficar aqui amarrado nas dificuldades que o governo do estado tenta colocar para a gente. Então, vamos buscando soluções, vamos buscando mecanismos aí para a gente conseguir parceiros. Alguns dias atrás conseguimos, através de emendas parlamentares, a bancada do Cidadania, né, pilotada lá pelo Alex Manente, pelo deputado Alex Manente, conseguiu trazer para São Vicente 7 milhões. Então, a gente, com esses 7 milhões, está podendo comprar medicamento, insumos, pagar contas antigas de custeio, para a gente poder tentar dar uma colocada em ordem à casa, porque realmente fazer saúde hoje é muito difícil, é um grande desafio, mas a gente vai continuar trabalhando para melhorar muito esse serviço, para que a gente possa atender melhor a população. Eu só queria deixar aqui mais uma vez uma ressalva, não é pegar no pé do governador do estado, João Dória. Não, de jeito nenhum. A eleição acabou. A gente fala isso aqui praticamente todo dia. O Chagas participa aqui conosco, Santana está diariamente aqui com a gente. A gente repete esse terço aqui toda semana aqui no Ponto de Vista.
É obrigação do governador do estado de São Paulo visitar as regiões, especialmente as regiões metropolitanas, meu Deus do céu. Visitar o estado, andar pelo estado de São Paulo. Eu estou falando besteira. Fiquei louco agora, Chagas? Com certeza. Melhor do que viajar para a Europa, para a Ásia, né? Conhecer a nossa realidade. É uma coisa insano que eu estou falando aqui, desde sei lá quanto tempo, dei 3 meses, dei 3 meses para o Dória e tal. Depois começamos a cobrar aqui no programa a presença dele aqui na região metropolitana. Não é só porque cortou os convênios, não. Cortou os convênios, devia ver o que tinha cortado, as obras que ele acabou prejudicando, enfim, com os cortes que ele fez, não só em São Vicente, Santos sofreu, Guarujá, outros municípios sofreram. Mas venha visitar aqui a região, venha à Baixada Santista sentir de perto os problemas, as dificuldades. Os cortes que foram feitos nos convênios, que, veja, é uma política do novo governador, assim, ele entende que tem que cortar lá os convênios de São Vicente, os convênios de onde ele quiser, ele é o governador, foi eleito e tem a responsabilidade de governar para todos e da melhor maneira possível, e a gente vai torcer para que assim ele faça. Não tem feito, principalmente naquilo que se refere à cidade de São Vicente. Mas vamos falar do DAD. O DAD não é São Vicente. O DAD, nós estamos falando aí de um número grande de cidades que são de interesse turístico, cidades que contavam com esses recursos. São Vicente recebia cerca de 9 milhões e meio, 10 milhões do DAD. A partir desse ano de 2019, a gente recebeu 3 milhões e pouco. Cortou aí um valor considerável de obras que estavam planejadas, de obras que a gente já tinha colocado no escopo, de obras importantes que seriam realizadas na cidade. DAD 2020, a mesma coisa. Dos 10, a gente está tendo acesso a 3 milhões e meio, tal, a mesma coisa. Diz que há uma expectativa de que aumente, mas eu não conto mais com expectativa de quem, né, não cumpre aquilo que já estava estabelecido. O DAD é uma regra que não é um favor, é uma regra pré-estabelecida de uma arrecadação que o município tem uma participação e que esse recurso retorna para o município. Então ele está contingenciando, ele está, para a gente não, né, ele está tomando uma parte desse recurso que era uma regra já pré-estabelecida e que os municípios contavam. Então, diante disso, a gente vê que realmente está muito difícil essa relação, mas não é São Vicente, é todo o estado aí, porque o governador, acredito que ainda não tenha conseguido enxergar da forma como tem que enxergar para as necessidades que o estado tem e de necessidades, né, urgentes que estão gritando aí para que sejam resolvidas. Esse contingenciamento, né, que é a limitação de recursos, simplesmente paralisa a distribuição de recursos que está ali no orçamento. Isso prejudica fundamentalmente os municípios, porque os municípios ou vão ter que tirar dinheiro do próprio caixa, se tirar dinheiro do próprio caixa vai ter que tirar de outro lado, vai diminuir na saúde e na educação. Algum lugar você diminui. Diminui. Ou então vai prejudicar a população. E prejudica, prefeito, todo o planejamento. Então está se fazendo um contingenciamento com dinheiro alheio, com dinheiro dos municípios, não com dinheiro do Estado. Embora seja do Estado, tem a participação do município. Aí eu acredito que com um pouco mais de vivência, de experiência como governador do Estado, ele vai verificar que está prejudicando os municípios, prejudicando os municípios, prejudica o próprio Estado. Pois é, mesmo assim a prefeitura vai andando, né? São Vicente vai conseguindo aqui obras na área da saúde, enfim, mantendo a questão da educação, que ainda é a maior rede do litoral, me parece. A maior né? rede do litoral de ensino alunos, que nós temos, né? No litoral são 55 mil alunos, quase 60 mil alunos. Lembrando que esse ano nós entregamos uniforme para todas as crianças das creches. Ano que vem a gente está entregando uniforme para as crianças da educação infantil e do Fundo 1. Vamos entregar mais cerca de 52 mil unidades de uniformes o ano que vem. Então, assim, é um grande desafio que a gente tem, você alimentar todas essas crianças, colocar uma alimentação de qualidade. A gente tem que lembrar, Boturão, que de 2016 para trás, antes da gente assumir o governo, essas escolas, elas funcionavam 2 horas por dia, porque na hora da alimentação escolar, essas crianças tinham que ir embora. É um absurdo, né? As creches, a gente tinha 70 e poucas creches na cidade, eu assumi a prefeitura com 28 creches funcionando. Hoje nós temos 60 creches em funcionamento, inaugurando novas creches, né? Criando, por mais que nós tenhamos as dificuldades, a gente continua criando novos equipamentos, a gente continua, né, fazendo os investimentos que nós temos que fazer. Hoje, por sinal, a gente falando em orçamento, estou saindo daqui
Estou indo para a Câmara, estou entregando o orçamento hoje lá na Câmara para os vereadores, apresentando, junto com a nossa secretária da Fazenda, com o nosso secretário de Governo. Vamos apresentar lá os números, né, daquilo que a gente tem para o orçamento planejado para 2020. E o que modificou-se aí para 2020? Já Melhorou? Não muda muita coisa, né, Boturão? A gente tem que mais ou menos repetir as coisas. O que nos permite é que, com a experiência de mais um ano à frente da Prefeitura, a gente conseguir fazer os encaixes de uma maneira, né, mais organizada, que é exatamente o que o Chagas está nos falando. Não, a mão pesada da secretária Miriam, né? Não tem muito que você criar. Você precisa ter aí a habilidade de perceber que se está sobrando um pouquinho aqui, traz para cá para a educação. Está sobrando um pouquinho, traz para a saúde. O tempo inteiro é isso que você tem que fazer. Então você vai esvaziando outros lugares, tirando outros investimentos que você poderia fazer, para o tempo inteiro ficar encaixando no orçamento da saúde e da educação, saúde e educação. Os investimentos, a gente está fazendo um milagre na cidade de São Vicente, porque a gente, né, sabe que tivemos todos os cortes do governo do estado, o governo federal não está, né, com agilidade passando os recursos para os municípios, então a gente está fazendo aí um verdadeiro milagre. Além dos financiamentos que a gente está conseguindo, sejam eles na Caixa, sejam eles em outras esferas que a gente está tentando trazer para o município, a gente está conseguindo ainda investir um pouco para cobrir esse rombo aí que o governo do estado deixou no município. Então, vamos fazer a obra do Bacia do Cachapuã, que a gente vai pegar o canal da Alcides, da Lorival, da Penedo, vamos dar fazer ali aquela obra esperada por aquela população, que a gente vai melhorar aquele problema de alagamentos que existem ali. Começamos já a mexer em alguns canais da cidade, temos também uma perspectiva de mexer em canais em parceria com o DAE, vamos fazer pavimentação também com esses recursos que a gente está conseguindo na Caixa. Semana passada aprovamos na Câmara um financiamento de mais 15 milhões para fazer 592 moradias na cidade, 592 habitações, né, moradias sociais para as pessoas que precisam, que têm o sonho da casa própria. Tem gente que não entende isso, tem gente que vota contra, tem gente que quer fazer política pequena em cima disso, mas a gente vai estar beneficiando 592 famílias de obras que estavam paradas, Boturão, de obras ali do conjunto do Bitaru e do Rio Branco, que eram obras que já estavam bem adiantadas, mas o governo passado abandonou essas obras elas se deterioraram, nós tivemos uma perda muito grande, porque elas já poderiam ter sido entregues, mas nós iremos agora com esse recurso retomar essas obras, entregar essas unidades à população. Esse recurso da própria Caixa, a gente está pegando um financiamento, assim como os outros 30 milhões que eu peguei já, que nós já estamos assinando para a gente fazer a obra da Bacia do Cachapuã, fazer obra de comporta, fazer obra de pavimentação, várias obras que a gente está planejando fazer com esses recursos, já que o governo do estado e o governo federal estão segurando os recursos aí, diminuindo os repasses. A gente tem que procurar encontrar mecanismos de fazer com que a cidade ande. Então nós estamos fazendo isso, buscando esses recursos. Isso, para a gente, é uma conquista muito importante, porque se a gente consegue um financiamento, é porque a cidade está com os cofres, né, todos eles em dia, que a gente está com as contas em dia, que a gente está com todas as certidões hoje possíveis de buscarmos esses financiamentos. Sim. A prefeitura está organizada, por mais que a gente tenha dificuldade, mas a gente está lá cumprindo o nosso papel a cada dia, a gente está lá conseguindo tocar de cabeça erguida os trabalhos na cidade. Hoje a grande preocupação dos municípios justamente é essa. 92% do orçamento são despesas obrigatórias, basicamente saúde, educação, assistência social e pessoal. Restam 8%. 8% para pagar operações de crédito e investimento. Os municípios dependem muito e muito do Estado e da União. Tanto Estado como União não estão repassando recursos. Então, hoje é um verdadeiro milagre um prefeito, um município fazer investimento em infraestrutura, habitação ou mesmo nas áreas de transporte, de vias públicas, de saneamento básico, é praticamente impossível. Então, o que resta? Resta esses financiamentos. Para ter esse financiamento, basicamente precisa ter as certidões, quer dizer, as contas em dia. E é difícil hoje o município ter conta em dia. E graças a Deus a gente lá está conseguindo cumprir essa tarefa. Nós já entregamos cerca de 2.000 unidades habitacionais nesses 2 anos e 10 meses.
são 1.883 unidades habitacionais já entregues. Ou seja, uma conquista importante para essas famílias carentes, essas famílias que são inscritas nos programas sociais e que a gente acaba, né, fazendo esse trabalho para que as pessoas sejam beneficiadas. E é importante realmente isso mesmo. Diga, Santana. O Antônio Mendes Braz acompanha a gente aqui e ele levanta uma questão respeito aos moradores de rua, muitos deles usuários de crack. Ele diz que muitos deles ficavam ali no túnel, no Zé Menino, em Santos ainda, por onde passa o VLT. A Prefeitura de Santos, em parceria com a PM, fez uma operação e eles saíram dali. Mas o problema é que os moradores de rua, esses usuários de crack, atravessaram a divisa entre os municípios e se instalaram ali na Rua Princesa Isabel, atrás do Habib's, em São Vicente, que é onde a avó dele mora aqui. Ele falou que ele foi visitar a avó dele e ficou assustado com o grande número de usuários de crack ali naquela região. Ele pergunta ali se a Prefeitura de Santos não entrou em contato com a Prefeitura de São Vicente para fazer uma ação conjunta com a Guarda Municipal de São Vicente também. Foi feita uma operação a semana passada. Essa operação foi casada entre Prefeitura de Santos, Prefeitura de São Vicente. É um programa que a Polícia Militar tem, que é o programa Dignidade, onde várias pessoas são abordadas e ali elas são encaminhadas para serviços, algumas, né, vezes até encontram pessoas procuradas pela polícia, pela justiça e acabam encaminhando essas pessoas também à justiça. Foi feito em parceria, assim. O que aconteceu é que a semana passada o morro do José Menino ele estava tendo uma forte fiscalização da Polícia Militar por conta de um crime que houve, de uma tentativa, né? Tentaram balearam um policial, 2 policiais militares, e aí com isso fez com que o lado de Santos tivesse com constante presença da Polícia Militar. E aí isso fez com que migrassem para cá, já tomamos providência, já automaticamente colocamos os nossos serviços da Guarda Civil Municipal, serviço, né, da Secretaria de Assistência Social, para que pudesse, né, tá também fazendo ali esse trabalho para que não ficassem essas pessoas ali no local onde... O nome... O nome do Antônio Mendes. Seu Antônio, onde o seu Antônio está apontando para a gente aí na Princesa Isabel. Esse é outro drama, né, o prefeito? É uma luta, é uma luta. Infelizmente, né? É uma luta que a Santos, gente São tem. Vicente, de São Paulo, do Rio, enfim. E eles migram com uma facilidade muito grande, né? E você não tem muitos instrumentos para poder obrigá-lo a ir para um equipamento nosso. A cidade de São Vicente tinha um único abrigo, hoje nós temos 7 abrigos. Então a gente cresceu muito com isso, nos preocupamos muito com essa questão, é uma questão que a gente precisa ajudar as pessoas, é uma doença, a gente precisa enfrentar isso como, né, uma epidemia mesmo que há hoje no meio da nossa sociedade, mas que a gente não pode fechar os olhos, a gente tem que enfrentar e não pode também deixar com que eles abusem, porque a gente sabe que eles acabam prejudicando muito também as pessoas que moram nesses lugares onde eles acabam ocupando. Então a gente continua fazendo um trabalho firme, um trabalho diário, mas óbvio que, né, nós temos que ter toda uma sensibilidade também para poder abordar essas pessoas. Um intervalo mais, voltamos já na sequência aqui do Ponto de Vista com o prefeito Pedro Gouveia, em instantes. Muito bem, nós estamos na sequência aqui do Ponto de Vista e correu aí pelas redes sociais aí uma intriga, né, de que o prefeito Pedro Gouveia, que já confirmou inclusive que vai para a reeleição, não sei se vai querer tocar no assunto aqui, claro, está sempre aquela situação que nós estamos no meio do caminho, estamos com a gestão andando, uma série de problemas sendo resolvidos, enfim, vamos caminhando aí para a reta final de 2019, mas correu nas redes sociais que estaria impedido, não é, legalmente, não sei de onde saiu essa informação. Eu sei que houve um desmentido por parte do próprio prefeito, né, que eu acabei acompanhando a questão de 10 ou 12 dias atrás, ou 15 dias atrás, enfim, né? Mas inventaram por aí que você não poderia disputar a reeleição do ano que vem, que estaria legalmente impedido, porque houve algum problema judicial ou na administração, não sei. Só para deixar claro, parece que isso não é realidade, né? Fake news. Talvez seja o medo de nos enfrentar numas eleições, porque sabe do nosso trabalho, sabe da nossa força, sabe de tudo que fizemos dentro da cidade, que a gente aos poucos está
mostrando para as pessoas, até porque o nosso objetivo não é mostrar o que nós fizemos, mas sim é fazer, é trabalhar. E isso a gente vai continuar. Enquanto as pessoas estão preocupadas com eleição, com o processo eleitoral, em ficar criando fake news, em ficar criando mentiras, a gente continua com a mesma força de vontade, com a mesma determinação e focado no trabalho. Então vamos continuar trabalhando, temos muitas coisas para serem realizadas ainda na cidade de São Vicente e a gente, a cada vez que uma mentira dessa aparecer, surgir, a gente vai lá e desmente e cada vez o nariz da pessoa vai crescendo mais. Pode ter certeza absoluta. Esse é o nosso papel, a verdade, ter a palavra e o nosso compromisso com a cidade. Passaram rapidamente esses 3 anos, né? Praticamente 3 anos. Surpresa, decepção, qual a sua visão hoje? É gratificante, é ter a oportunidade de administrar uma cidade que você ama, que você viveu a vida inteira nela, de você conseguir trazer algumas coisas que você sonhava para a cidade, trabalhar com pessoas, conhecer pessoas, todos os dias essa cobrança que acaba sendo importante, né? Seja nas redes sociais, seja no dia a dia, quando caminho, né, pelas ruas, pelos bairros, geralmente a parte da manhã eu deixo para fazer essas visitas nos locais, nos bairros, e isso acaba sendo gratificante, porque uma pessoa você consegue ajudar aqui, outra pessoa lá, às vezes, né, você tem, né, novas amizades que você cria no decorrer dessa trajetória à frente da prefeitura, isso tudo acaba sendo muito motivador, muito bacana. Agora, que é difícil, a gente já sabia. A cidade de São Vicente é uma cidade extremamente complicada, com poucos recursos, pouca arrecadação e uma enormidade de problemas. Agora, nós estamos lá bastante satisfeitos com o resultado do trabalho que a nossa equipe tem alcançado e vamos continuar trabalhando e tenho certeza que a gente, né, por mais difícil que seja, cada vez mais vai completando e nos gratificando ser prefeito da primeira cidade do Brasil. E prefeito, quando eu falei até em decepção, muitos políticos se decepcionam principalmente com as redes sociais. Parece que as redes sociais não reconhecem a realidade, vivem um mundo virtual. Sim. Como o senhor entende esse momento político que as redes sociais acabam predominando sobre a realidade? É verdade. As redes sociais... Não eram assim tão fortes quando você, em 2016, se elegeu, né? Sim. De lá para cá, a coisa realmente... Cresceu muito. A cada dia cresce mais. As redes sociais, elas não retratam a verdade. Não é? Ela não é a verdade. A verdade não está nas redes sociais. A verdade é o que está no dia a dia. A pessoa vai lá, quer mostrar uma rua esburacada, ela mostra só onde tem um buraco. Ela não mostra o restante da rua que foi pavimentada. E aí ela não coloca lá que aquela rua ela vai ser feita em 2 etapas, que tem um planejamento para isso. Primeiro fez um trecho, tinha dinheiro para fazer aquele trecho, que agora a gente vai fazer o segundo trecho. Quando você fizer o segundo trecho, a pessoa vai mostrar um outro lugar que tem buraco e tal. Então as redes sociais, elas focam no negativo, né? Tem gente que, assim, acredita muito nisso, que vai muito por isso. Então tem uma onda muito em cima disso, mas as redes sociais, elas de fato, elas não nos incomodam, mas elas nos deixam realmente tristes às vezes, porque elas exageram, elas passam o tom, elas mexem com questões pessoais, com questões da família. Você tem filho, você tem uma família, você tem, não é verdade, uma série de coisas que estão nisso tudo e que você não consegue separar. E as pessoas nas redes sociais, às vezes, elas abusam um pouquinho disso, mas eu não me incomodo das cobranças, das críticas, né? Aquelas críticas pontuais, aquelas críticas que são para a gente poder trazer uma solução. Às vezes tem coisas que eu não vejo. Tem situações, às vezes, em determinado bairro, que eu não sei que está acontecendo aquilo, eu não consigo estar presente em todos os lugares. Então a pessoa me fala, Pedro, tal lugar tem um problema assim, assim, assim. É bacana você ir lá e resolver aquele problema, dar uma atenção àquilo. Diga para você. O prefeito, o radar fotográfico ali, instalado na Ponte dos Barreiros, para disciplinar o trânsito ali, ele foi vandalizado e saiu de operação. Eu queria aproveitar para citar esse incidente, perguntar para o senhor se a questão ali da ponte ali, ela já teve um encaminhamento, se o governo do estado já apresentou alguma novidade para fazer as intervenções necessárias ali, porque é uma via de acesso vital ali para a área continental de São Vicente, né? Olha, uma pergunta assim excepcional aqui, talvez a melhor oportunidade que eu vou ter no programa aqui de trazer alguns esclarecimentos para as pessoas, principalmente para as 150 mil pessoas que moram na área continental, que eu tenho um grande carinho,
53% dos nossos investimentos foram para a área continental. Vamos continuar investindo lá, colocando asfalto, fazendo obras importantes. Das 7 creches que a gente vai inaugurar, 6 creches são na área continental. Ou seja, levamos uma faculdade pública para a área continental, fizemos a duplicação da Avenida Quarentenário, vamos completar o 3º trecho agora da Avenida Quarentenário, fazer iluminação na Lagoa do Quarentenário, fazer iluminação na duplicação da Avenida do Quarentenário. Inauguramos recentemente Estação Cidadania no Maitá. Enfim, tem muita obra importante acontecendo, de praças, obras diversas na área continental. Mas a ponte é onde é o grande ponto que as pessoas falam e muitas vezes parece que elas não entendem. Primeiro, sobre o radar. O radar não foi uma decisão minha, do Pedro, do prefeito, da equipe do Pedro. Foi uma decisão do judiciário. Ou coloca o radar para controlar a velocidade e carga na ponte, ou vai ficar no siga e pare. O que as pessoas preferem? As pessoas, é lógico que preferem o radar. Porque, veja, não mudamos velocidade. A velocidade é a mesma anteriormente estabelecida, 40 km horários. Carga, não mudou nada, continuam caminhões de 2 eixos. Agora, bando de marginais que vão e tentam depredar o radar, tentam lá quebrá-lo, tentam lá fazer de alguma forma que ele pare de funcionar, é querer prejudicar a vida dessas 150, 160 mil pessoas que passam diariamente na ponte. Esse tipo de gente tem que ser presa. Esse tipo de gente tem que ser aí, feita a justiça com elas. Já colocamos e passamos as filmagens que nós temos para a polícia, já abrimos um boletim de ocorrência para que possam ir atrás desses elementos. São marginais, são bandidos, pessoas que fazem isso. Agora, a reforma da ponte é o que todo mundo espera. Não é o radar que vai controlar isso, que vai melhorar o aspecto da ponte, que vai fazer a reforma. É o governo do estado, que é o dono da ponte. Veja, achamos esses dias um decreto, que é o decreto que o governador Fleury dá o nome para a ponte dos Barreiros como ponte à tribuna. Ou seja, quem dá o nome é quem é o dono, quem é o responsável. Eu não posso dar o nome no equipamento do Estado. O Estado não pode dar o nome no equipamento do município. O decreto está lá. É dada, conforme o dever, o nome de ponte à tribuna. De ponte dos Barreiros para ponte à tribuna. Governador Fleury assina o decreto. Ou seja, a ponte é de quem? É do Estado. O Estado que tem que fazer a obra da ponte. O Estado não aceita essa situação, né? O Estado não aceita, mas ao mesmo tempo contratou para fazer um estudo, que é o projeto executivo da Ponte dos Barreiros e da ponte ferroviária que passa ao lado da ponte para levar o VLT até a área continental. Só faz de conta que não aceita, porque eu não consigo entender esse posicionamento do governador. Ao invés de assumir logo e falar, o filho é meu, estou reformando, estou colocando dinheiro e tal. Agora, tivemos que fazer 2 laudos agora. Um laudo que eu fiz já há algum tempo atrás, agora mais um laudo que eu vou ter que fazer. O município que está pagando. O município está pagando, porque, veja, se o Estado não faz, eu tenho que fazer. Mas eu não tenho dinheiro para fazer a obra da ponte. Se tivesse, faria. Não ia ficar brigando com o governador, não. Deixa ele fazer as viagens dele lá e a gente vai trabalhando aqui. Mas, poxa, é uma obra de 30 e poucos milhões. Isso é o que a gente espera. Vai sair o laudo no final do ano, o projeto executivo, vamos ver quanto que vai ser a obra dessa ponte. E ainda falei para o Vignoli, que é o secretário, que eu tenho um baita de um respeito por ele, sempre me atende. Falei, secretário, faça com que o governador libere para a gente um financiamento. Nós temos as certidões, nós temos condições de endividamento, faça um financiamento para o município. Me dá um dinheiro do Desenvolve São Paulo que a gente faz a obra da ponte. Não precisa dar, já que não quer dar nada para São Vicente, não precisa dar. Mas me dá aquilo que é direito nosso, então, um financiamento. Me coloca lá, quanto que é a obra da ponte? 30, 40, 10? Empresta para a gente que a gente paga direitinho. A gente é pobre, mas é honesto. A gente é pobre, mas a gente cumpre os nossos compromissos. São Vicente cumpre cada um dos seus compromissos. A gente fez uma série de parcelamentos com o Estado, cumprimos todos eles. A alimentação escolar do Estado, sabe quem é que dá, Boturão? Sabe quem dá, Chagas, a alimentação do Estado escolar? O município. A gente, quando assumiu... Escola pública do Estado? Escola pública do Estado, quem dá alimentação escolar é o município. A gente que paga. Sabe por quê? No começo do nosso governo, em 2017, São Vicente não cumpria com isso.
Era o Estado que tinha que fazer a alimentação. Era uma alimentação horrível. A gente conseguiu assumir isso. 3 milhões e pouco por ano. Mas pela lógica seria o Estado. Pessoal, agora fomos renovar o convênio agora. Daí todo mundo lá no Estado achou que a gente não ia renovar, porque a gente ia retaliar, porque a gente ia... Mas esse menino que está na escola do Estado é de São Vicente. Claro. Então a gente respeita as famílias e os nossos compromissos a gente leva até o fim. A gente tem palavra. E vamos dizer uma coisa, né? Uma obra, 30 milhões de reais para o Estado, uma obra, vamos dizer que é uma... Não dá nem para dizer que é uma gota d'água no oceano. Né? É um valor insignificante, né? Meu Deus do céu. Diga, Jorge. É o que eu digo, né? Acaba prejudicando a população da Baixada Santista. Não só de São Vicente, da Baixada Santista. Fala em Baixada Santista. Hoje, cada vez mais, as 9 cidades estão conurbadas, elas estão em ligação. Cidadão mora em São Vicente, estuda, trabalha em Cubatão, estuda em Santos. Como o senhor vê a questão da metropolização aqui da Baixada? Foi presidente do Fui Condesb. presidente do Condesb. Esses dias até saiu uma matéria, né, em relação a isso, nos questionaram algumas questões, aí, alguns posicionamentos por parte da gente. O governador está esvaziando o Condesb, a GEM, está tirando força das regiões metropolitanas, querendo, ao invés de centralizar o poder, está querendo centralizar o poder lá para o Palácio dos Bandeirantes. Se ele não vem aqui à Baixada, se não está sensível aos problemas da Baixada, imagina de lá do gabinete dele, então, que ele aí que não vai conseguir tomar as decisões em prol da nossa Baixada, da nossa região metropolitana. Então, eu sou a favor de investimentos dentro do Condesb, dentro da GEM, eu sou a favor de que dê maior liberdade para que a gente possa fazer um trabalho. Existem técnicos extraordinários dentro da GEM, existem profissionais muito bons que podem nos ajudar muito no desenvolvimento da região. Mas enquanto o governador tiver uma política, né, míope, e que não vai conseguir fazer com que esses investimentos cheguem, que a gente amplie as questões que envolvem aqui pessoal, efetivo, para trabalhar dentro da GEM, a gente não vai conseguir avançar. Hoje, pelo contrário, tudo que tem sido feito dentro desses 10 meses de governo foi tirar os instrumentos que a GEM tinha, que o Condesb tinha, para poder fazer um trabalho positivo. Refuta aquele rótulo lá que muita gente dava lá da GEM e tal, a Casa do Cafezinho, que não sei o quê. Os políticos que perdiam eleições iam para a GEM, não sei o quê. É uma crítica que existe aí há um tempo. Ali tem técnicos fabulosos, Boturão. Ali tem técnicos ali que estão há muito tempo, que conhecem muito a região e que tem muitos projetos bacanas, positivos para serem, né, implementados dentro da região metropolitana. Agora, precisa ter dinheiro, precisa ter dinheiro para investir. Não adianta nada ter um monte de cabeça, um monte de ideia, um monte de coisa, se não tem dinheiro. Se não tem o recurso, então precisa botar recurso dentro da GEM, precisa colocar profissional dentro da GEM, tem que melhorar o time lá, porque tirou muita gente, não nomeou muita gente. Esse negócio que está economizando, não é aí que está a economia não, governador. Diga, Santana. Prefeito, semana passada eu participei, pelo Jornal da Hora, acompanhei a reunião da ABAV, que é a feira anual da Associação dos Agentes de Viagens do Brasil. Reuniu mais de 3 mil profissionais do Brasil inteiro ali no Centro-Norte, em São Paulo. E a temática principal que foi debatida ali, que é o turismo, não investir no destino em si, mas experiências, roteiros temáticos, né? Investir bastante na gastronomia, investir em circuitos religiosos, históricos, gastronômicos, esportivos. Então, eu queria saber do senhor se o caminho é esse mesmo também para São Vicente e o que tem sido feito aí para alavancar ainda mais o turismo em São Vicente. O turismo é uma ferramenta, né, do desenvolvimento da economia, né, extraordinário também. A gente precisa, né, ter cada vez mais o turismo mais forte, principalmente na nossa região, e que a gente consiga trabalhar a questão do turismo também fora da sazonalidade, fora, né, daqueles períodos que a gente sabe que as pessoas vêm mesmo para a Baixada por conta das praias, etc. e tal. Recentemente nós reinauguramos a Casa Martim Afonso. Hoje, às 5 horas, a gente está inaugurando um equipamento turístico também na cidade, que fica ali na Praça 22 de Janeiro, que é um equipamento multicultural, onde a gente vai fazer diversas atividades culturais dentro desse equipamento.
Lançamos na semana passada também o Circuito Histórico de São Vicente, que a gente vai pegar todo aquele entorno ali, daquele pedaço de São Vicente, que vai da Casa Martim Afonso até o Porto das Naus. São Vicente não conseguiu preservar os seus patrimônios, mas nós temos um bem imaterial riquíssimo, que é a nossa história. Uma história que só São Vicente pode contar. Então a gente vai ter ali os atores voltando, né, a fazer as cenas, né, contando a história de São Vicente, da fundação da Vila de São Vicente. Vila de São Vicente foi reentregue também à população recentemente, que estava lá com um problemão, nós já conseguimos resolver, reformamos a Vila de São Vicente. A biquinha de Anchieta também foi todinha reformulada, o deck de pesca. Vamos agora iluminar toda a Praia do Gonzaguinha, já iluminamos a Praia do Itararé, agora vamos passar para a Praia do Gonzaguinha, vai até a Ponte Pêncio, vamos fazer uma iluminação na Ponte Pêncio. Então, valorizando, né, essas questões ligadas ao turismo são importantíssimas para que a gente possa fomentar o turismo e dar condições à iniciativa privada para que ela possa operar o turismo dentro do município e cada vez mais a gente tenha um turismo forte, cada vez mais a gente consiga criar novos empregos, novas vagas no mercado de trabalho, usando o turismo como, né, essa ferramenta tão positiva que é. Muito bem, é por aí mesmo, né? Quanto mais turistas tivermos por aqui, quanto melhor recebidos eles forem, né? Mais dinheiro circula aqui pela cidade da região metropolitana, melhor é para todos nós, né? Prefeito, mais uma vez obrigado pela presença aqui, pelos esclarecimentos e até a próxima. Obrigado, Boturão, um grande abraço aos nossos amigos aqui, a você que nos assistiu até agora, um grande abraço e vamos continuar trabalhando para o São Vicente no caminho certo. Chagas está sempre com a gente aqui, participando e colaborando conosco. O Marcos Santana também diariamente conosco. A gente com você de segunda a sexta-feira. O Ponto de Vista é ao vivo aqui pela Santa Cecília TV, 1h30 da tarde. Reprise você confere às 8 da noite. Tchau. Valeu. Obrigado.